Saiam desse homem. Uma pergunta rápida para você. Tinha mais pessoas endemoniadas na época de Jesus Cristo ou em nossos dias? Veja esse vídeo até o final. Um dia a gente entra também, uma coisa que eu acho interessante sobre a época de Jesus, isso sim, que me parece que era meio abundante, e hoje a gente não vê tanto assim, eram os endemoniados. Jesus está andando, aí tem um endemoniado, aí tá andando na outra esquina, tem um outro endemoniado. A gente não vê tanto endemoniado assim, que a gente sabe. Mas a sua pergunta ela é feita dentro das igrejas. Onde é que estão os endemoniados hoje? Eu vou responder a sua pergunta contando uma historinha para você. Projeto Sugar Blues. Apesar do título em inglês, o livro está em português, mas foi escrito em inglês. Sugar Blues é um sujeito que ele fez uma campanha muito forte nos anos 80 contra o açúcar branco, principalmente o açúcar refinado. Você sabe, o açúcar é um veneno. Claro. E esse autor do livro, ele falou uma coisa que me deixou estarrecido. Que na época dos corsários, que o açúcar é um alimento novo. O açúcar começou com as grandes navegações para cá. Que o pessoal pegou a cana de açúcar e começou a transformar em açúcar. Não havia açúcar no passado. Antes disso não havia. O pessoal não consumia açúcar. Era mel. Sim. Aí ele diz que o açúcar era um entorpecente tão forte que os corsários pegavam torrões de açúcar e colocavam um ou dois para dissolver na boca, e aquilo ali ajudava. Letra A, na hora de fazer uma cirurgia, numa batalha, se o camarada precisava fazer cirurgia, eles não tinham um rum para embebedar o camarada, eles colocavam 2 torrões de açúcar na boca dele para dissolver, era o suficiente para ele ficar dopado a ponto de conseguir fazer uma cirurgia. Tinha o mesmo efeito da bebida alcoólica. Outros, quando não tinha bebida alcoólica rum, eles usavam torrões de açúcar para produzir o mesmo efeito do rum. Eles ficavam embriagados. E muitos tinham crise de abstinência quando ficavam sem consumir açúcar. E quando ele conta essa história, ele mesmo pergunta, ele mesmo coloca, eu sei que você, leitor, deve estar perguntando, se era assim, por que a gente não vê ninguém hoje ficando dopado mais com o açúcar? Ele falou o seguinte, simples, porque o nosso organismo se acostumou com ele, não para dirimir os efeitos, mas para mascarar os sintomas. Com base nessa parte do livro, eu vou responder a sua pergunta sobre os endemoniados. Hoje, a nossa sociedade acostumou-se mais com a possessão demoníaca, não para diminuir os efeitos que ela tem, mas para dirimir os sintomas que ela apresenta. Porque hoje nós já temos, naquela época, as pessoas ficavam tendo aqueles sintomas de endemoniado porque havia uma resistência maior do indivíduo ao demônio. Hoje, como há uma passividade ao demônio, ele não oferece resistência. Quando a pessoa está viva, você fica debatendo com ela, mas quando ela está desmaiada, você faz o que você quiser com ela. Então, nós estamos vivendo uma geração de pessoas adormecidas espiritualmente, colocando a religião como segundo, terceiro, quarto plano, se tiver na lista de prioridades, não dando atenção para a oração, para a palavra de Deus. Então, nós estamos tendo hoje, em relação aos demônios, a mesma posição que o nosso organismo está tendo em relação ao açúcar. Hoje eu vou dissolver um açúcar na boca, eu não vou ficar dopado como o corsário do século XVI. Mas o açúcar está provocando os mesmos malefícios no meu corpo, só que de maneira silenciosa. Ou seja, os processos continuam aqui como estavam no tempo de Cristo. Apenas os sintomas estão mais mascarados. A gente se habituou ao demônio mais? Se acostumou mais ao demônio? Habituou. Incrível. Uau! Então, pessoal, essa foi a explicação do Dr. Rodrigo Silva. Segundo o Dr. Rodrigo Silva, as pessoas continuam endemoniadas hoje também. Só que os sintomas disso estão mascarados. Por quê? Porque as pessoas não estão oferecendo tanta resistência ao demônio como na época de Cristo. E isso acontece em razão de uma falta de comunhão e relacionamento com Deus. Hoje é comum você acordar e fazer uma oração rápida ou não estudar as escrituras, a palavra de Deus, meditar, orar, colocar louvores. O comum é você se dedicar à correria do seu trabalho, assistir filmes, muitas vezes filmes impróprios, ou mesmo ficar perdendo tempo nas redes sociais. Então isso faz com que cada vez mais você vá aceitando a ação do mal na sua vida. Isso tem alguns reflexos na vida e a gente precisa perceber esses reflexos, né? Às vezes
é um descontrole emocional, às vezes é falar demais da vida do outro, às vezes é acolher um sentimento ruim no coração a respeito de alguém. Tudo isso pode ser sinais de que a pessoa está possessa, por exemplo, ou sendo usada por um espírito maligno. Muitas vezes, através de algumas atitudes que temos, trazemos essas presenças do mal para dentro do nosso lar, para dentro do nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, e a gente precisa se atentar a isso. É muito sério, é muito grave o que o Dr. Rodrigo Silva acabou de falar, muito forte também, ok? Qual a sua opinião a esse respeito? Escreva aqui nos comentários se você também acredita como o Dr. Rodrigo Silva falou, e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque é muito importante, viu? Deixar também o seu comentário e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.